Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o documento número 9, que é uma agenda do PCC, Partido Comunista Chinês, que foi vazado, né, por uma jornalista chinesa, né? Esse documento, né, tudo começou no dia 8 de novembro de 2013, quando líderes do Partido Comunista Chinês se reuniram em Pequim para determinarem a agenda econômica da China. Esse evento aconteceu um pouco depois, não me falha a memória agora, talvez alguns meses depois, da posse do novo presidente, né, o atual Xi Jinping. Então ele ocorreu um pouco depois, né, da posse desse atual governo, desse atual presidente. Em resumo, o presidente Xi Jinping já demonstra, através do seu governo, um retorno às ideias e práticas do Mao Zedong, que é o Mao Tse Tung, né? E ele dá uma clara intenção, uma clara amostra dessas ideias, né? E do que pode vir por aí, né, através dessa agenda. Então, esse documento é uma espécie de nova plataforma para uma suposta nova China, né, que eles colocam. Temos que lembrar o seguinte, que o trabalho na China, primeiro, desde alguns anos atrás, né, muita gente aí começou a celebrar a China como um país emergente, como uma das potências econômicas. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que a China, boa parte do seu trabalho, da sua economia, do seu crescimento, é através de trabalho escravo, né? Então, o trabalho escravo na China, o sistema globalizado, né, que é aquilo, que partes de um único produto é produzido por vários países e montado em outro país, no caso a China. Então a China monta muito produtos, né, de peças que foram feitas em outros países. Então esse é um dos aspectos, né, uma das dinâmicas, né, que acontecem aí dentro desse sistema globalizado de produção, né? E os liberais, eles favorecem esse comércio, né? E boa parte da riqueza da China, como eu já disse, advém do trabalho escravo. Então o que aconteceu? A jornalista chinesa Gao Yu, ela acabou vazando, né, ficou de frente diante desse documento e acabou vazando isso para a imprensa internacional, né? Então esse documento veio a público e ela foi presa, né, por divulgar o conteúdo desse documento, né? E esse tipo de coisa sempre aconteceu na China, né? Por exemplo, na década de 90, médicos, jornalistas, né, que divulgaram os casos de AIDS na China, esses médicos, esses jornalistas, eles foram presos, eles foram executados, né, eles foram perseguidos de todas as formas, tá? Inclusive esses fatos também estão registrados na obra do escritor e economista Guy Sorman. O conteúdo do documento número 9 é sobre os planos da China para o futuro, não apenas do país, né, mas da humanidade. E esse vazamento, né, o vazamento desse documento pode também ter sido planejado ou não, dependendo da estratégia de informação e contra-informação. Então não foi à toa também que a China acusou os Estados Unidos de transmitir e propagar o Covid-19 dentro da China, através dos seus atletas em um evento ocorrido no ano passado. Então o que acontece? Houve um evento esportivo, atletas americanos estavam nesse evento, e aí levantaram, né, acusaram de que o Covid
Covid-19 foi trazido pelos americanos para contaminar os chineses, né? Então essa é uma das narrativas do Partido Comunista Chinês, tá? Então é o seguinte, o que está nesse documento? Nós vamos apresentar aqui, né? Então diz assim: um aviso do Comitê Central do Partido Comunista do Gabinete Geral da China, províncias, regiões autônomas, municípios diretamente subordinados ao Comitê do Partido, Ministérios Centrais e órgãos estaduais, Ministérios do Partido, quartéis generais do Exército de Libertação Popular, principais comitês do partido e grupos de liderança de organizações civis do partido. Então vamos lá. Esta nota, um comunicado sobre o estado atual da ideologia, foi aprovada pela liderança central e é aqui distribuída a você. Tá? Então esse documento foi distribuído para a militância, né, para o pessoal do Partido Comunista, né, os líderes, apresentando essa nova agenda. Então, 22 de abril de 2013, esse documento foi enviado aos níveis da divisão local, né? Introdução. Desde o 18º Congresso Nacional do Partido, sob a forte liderança central do secretário-geral Xi Jinping, a nação convocou triunfantemente o Congresso Nacional do Povo e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Os vários compromissos do partido e do país deram um bom começo e um clima geral do partido e o governo tem melhorado constantemente. A coesão entre o povo de nossa nação se tornou mais forte e nossa confiança em nosso caminho, nossa teoria e nosso sistema se tornou mais resoluta. A ideologia convencional está se tornando mais saudável e mais vigorosa. O espírito da série de importantes discursos do 7º e 8º Congresso Nacional e secretário-geral Xi Jinping unificou enormemente o pensamento de todo o partido e de todo o país e de todo o povo. Tá? Quando eles falam todo o povo, eles estão falando do partido e dos seus militantes, porque dentro da China existem aqueles que são dissidentes do partido, eles não concordam com o partido. Esses dissidentes são chamados de erva daninha, que é o caso dessa jornalista, a Gao Yu, como de tantos outros jornalistas, médicos e dissidentes do partido, né? Dissidentes, pessoas que não concordam com o Partido Comunista Chinês. A nova seção do Grupo de Liderança Central apresentou uma série de novos princípios de conduta na administração política, forneceu interpretação do sonho chinês do grande rejuvenescimento da nação chinesa, melhorou nosso estilo de trabalho, manteve laços estreitos com as massas, diligência e economia rigorosamente impostas. Opuseram extravagância e desperdício, aumentaram o vigor na luta contra a corrupção e conquistaram o amplo apoio de quadros e massas. Tá? Persistimos em defender o desenvolvimento científico como tema principal, acelerando a transformação econômica como fio principal e aumentando a qualidade e eficiência da economia como núcleo. As perspectivas para o desenvolvimento econômico de nossa nação continuam favoráveis e a fé do povo nas perspectivas econômicas da China aumentou. Em um esforço para melhorar a subsistência das pessoas, estamos adotando novas medidas para beneficiar as pessoas, para que elas possam ter um futuro melhor. Disseminar o pensamento na frente cultural como uma tarefa política mais importante. Então aqui o partido já tem noção do quanto é poderoso toda a questão cultural de uma nação, né? Estudando, implementando e promovendo o espírito do 18º Congresso do Partido, despertando rapidamente o fervor em massa, proclamando que o socialismo com características chinesas
e o sonho chinês são o tema principal de nossa era. Expandir e fortalecer propaganda positiva, reforço da orientação sobre problemas profundos, fortalecer a gestão das frentes ideológicas, promover a unificação do pensamento, concentrando nossa força, implementando o desenvolvimento de uma atmosfera positiva e fornecendo força espiritual ao partido e à nação. Problemas notáveis relacionados ao estado atual da esfera ideológica. Enquanto aprovamos completamente o mainstream ideológico, também devemos ver claramente a situação ideológica como uma luta complicada e intensa. Atualmente, todas as falsas tendências e posições e atividades ideológicas merecem destaque. Então, a preocupação aí do Partido Comunista Chinês com a questão cultural e ideológica, né, e que isso deve ser passado à frente. Então, vamos lá agora para esses pontos, né, os principais pontos tocados nessa reunião. Primeiro, aqui o Partido Comunista Chinês ele se coloca como vítima, né, a China como vítima da força ocidental no mundo. Então, primeiro ponto aqui, promoção da democracia constitucional ocidental, uma tentativa de minar a liderança atual e o socialismo com características chinesas do sistema de governança. Ok, a real democracia, aquela que o povo decide ativamente, né, quais são os melhores caminhos que a nação deve tomar, né? Temos aqui o nosso caso, na nossa Constituição, né, de que o poder emana pelo povo. Então, esse tipo de sistema, ele é extremamente perigoso para o Partido Comunista Chinês. Então, eles já estão visando essa questão da democracia, né? O quanto a democracia ela é nociva ao partido. Segundo, promoção de valores universais na tentativa de enfraquecer os fundamentos teóricos da liderança do partido. Então entendemos os valores universais como o direito à vida, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, direito ao trabalho, educação e assim por diante, né? Então essas liberdades, esses valores universais também eles aparecem aqui dentro dessa agenda como uma tentativa de enfraquecer o Partido Comunista Chinês, né, o sistema de governança do partido. Então, seria um outro obstáculo, né, que deve ser destruído, né, seriam esses valores universais. Terceiro, promoção da sociedade civil na tentativa de desmantelar a base social do partido no poder. Ou seja, é a questão, né, de dar poder à sociedade civil para cobrar e vivenciar os seus direitos, né? Para isso é necessário liberdade para escolher e atuar no meio social, cultural, político através de uma Constituição, que é o que nós temos, né? Lá na China, tudo responde ao Partido Comunista Chinês. Está tudo abaixo do Partido Comunista Chinês, né? Bom, aqui uma observação, né? A base social do partido é, na realidade, uma base cultural, né? O comunismo ele não é uma ideologia, pois se trata mais de um movimento multifacetado e em constante transformação. Então, essa ideia de dizer que o comunismo ele é uma ideologia, não é bem assim, quer dizer, não é isso, né? O comunismo vai além de uma mera ideologia porque ele tem todo um movimento, ele se transforma, ele é multifacetado. E tais elementos não podem ser abarcados como uma ideologia, né? Essas características não podem ser consideradas como uma ideologia, uma única ideologia, mas acaba sendo, podemos considerar como uma expressão cultural. Então, o comunismo não é um fenômeno ideológico, mas é um fenômeno cultural, né? Bom, o 4 ponto aqui, né? Promoção do neoliberalismo,
tentando mudar o sistema econômico básico da China. Então é assim. Aqui entendendo o neoliberalismo, né, algo nocivo para o Partido Comunista Chinês, desde que eles não tenham controle sobre esse neoliberalismo, né, desde que eles não tenham o controle sobre o comércio internacional, porque a partir do momento que eles têm o controle sobre esse comércio internacional, o neoliberalismo é bom para eles, é favorável. Tá? Então depende tudo de onde está o poder. Se eles têm o poder, o controle do comércio internacional, então para o partido está ótimo. Na verdade, essa é a meta do partido. Né? Por quê? Porque o próprio partido sabe da fragilidade da sua nação. E que fragilidade é essa? Vamos citar um exemplo aqui. Fragilidade populacional, né? A China tem por volta de 1,5 bilhão de habitantes, né? Ou perto já desse número, né? Como alimentar toda essa população, uma vez que todo o alimento que se produz na China não é suficiente, né? Por isso, o imenso interesse na China em transformar o Brasil no seu quintal, né? Uma espécie de fazendão, né? Por isso ela vem comprando enormes pedaços de terra para abastecer a sua população. Então, ela já vem comprando enormes pedaços de terra aqui no Brasil se apossando desses espaços de cultivo, de produção, para que ela possa garantir ao país, à China, meios de sobrevivência, né? Da mesma forma que o petróleo que é fornecido pela Venezuela, né? A Venezuela fornece esse petróleo para a China, então a China tem essa dependência do petróleo, né? A China, só uma observação, e a questão do petróleo, né, da Venezuela é favorecido porque uma vez que a Venezuela ela é o mesmo sistema, né, de governo, né? Já é aquela ditadura, né, aquele comunismo que já está vigente no país. Então, isso favorece a China, né? A China, ela não é autossustentável, né? Então, ela não consegue se sustentar, por isso ela tem as dependências dela, principalmente de alimento, né? E outra coisa, a China, como toda nação comunista, depende do dinheiro dos neoliberais. Ou seja, o dinheiro que entra na China, que sustenta a China, é dinheiro estrangeiro, de investidores estrangeiros. O que alimenta e mantém o comunismo, seja na China ou fora, né, em outros países, é justamente o dinheiro dos países capitalistas através do neoliberalismo. Tá? 5. Promovendo a ideia de jornalismo do Ocidente, desafiando o princípio da China de que a mídia e o sistema editorial deveriam estar sujeitos à disciplina do partido. Então, o que acontece? Toda mídia deve responder ao Partido Comunista Chinês, né? Isso requer censura, limitação e controle de todos os meios de comunicação. Daí também é o interesse da China, né, em comprar e patrocinar a imprensa brasileira, tendo controle sobre a imprensa do nosso país, né? Ela acaba exercendo aí um colonialismo, né, através das comunicações, criando suas verdades através da propaganda comunista e minando assim a nossa soberania, né? Então, aquilo que é colocado através dessas mídias, né, como verdade, não passa de propaganda comunista, né? A Band, a Globo Lixo, elas já estão sujeitas à disciplina do Partido Comunista Chinês, né? E esse instrumento midiático já está sendo usado, aliados também aos políticos comprados pelo Partido, né, Comunista Chinês. Então, veja, a China ela está cercando o nosso país e comprando não apenas terra, mas comprando meios de poder, que são esses, a questão da comunicação, a imprensa, e a questão
jurídica, a questão política, né, comprando esses políticos e pessoas aí ligadas a essas instituições de poder. Por que elas estão fazendo isso? Por que o partido está fazendo isso? Porque a China quer derrubar o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o primeiro passo. Então vamos lá. A derrubada do Bolsonaro pelo Partido Comunista é questão de honra e eles querem derrubar Bolsonaro antes da possível reeleição do Trump. Uma vez que o Trump for reeleito, ele terá Bolsonaro como um aliado e Bolsonaro terá o braço forte dos Estados Unidos também para apoiá-lo. Então a grande chance da China hoje é apostar na derrubada do Bolsonaro, tirando ele do poder, né? Tirando ele da jogada, e assim, dessa forma, Trump, mesmo sendo reeleito, ele perde um grande aliado político aqui nas Américas. Vocês conseguem entender? Então vejam, os dois grandes aliados aqui nas Américas é Trump e Bolsonaro. Faltando um, a China ganha um imenso poder. Então esse é um dos aspectos apenas, essa questão de jogo de poder político. Então é muito vantajoso para a China se o Bolsonaro sofrer um impeachment ou ser derrubado aí de alguma forma, sofrer algum golpe, e alguma outra pessoa que tome o lugar, seja, pode ser até um Mourão, mas qualquer outro aí que entre, que favoreça o comércio da China. Por quê? Se chegar um momento em que Bolsonaro tiver que escolher entre China e Estados Unidos, Bolsonaro vai escolher Estados Unidos e a China sabe disso. Tá? Então tem esse cabo de guerra aí. Então é favorável para a China que Bolsonaro caia para que os Estados Unidos, o Trump, perca esse apoio político. Né? Então o ponto sexto aqui, o ponto 6. Promoção do niilismo histórico, tentando minar a história do PCC e da nova China. O objetivo do niilismo histórico disfarçado de reavaliar a história é distorcer a história do partido e a história da nova China. Isso é expresso principalmente das seguintes maneiras: rejeitando a revolução, alegando que a revolução liderada pelo Partido Comunista Chinês resultou apenas em destruição, negar a inevitabilidade histórica na escolha da estrada socialista pela China, chamando-a de caminho errado, e a história do Partido da Nova China como uma série contínua de erros, né? Rejeitando as conclusões aceitas sobre eventos e números históricos, menosprezando nossos precursores revolucionários e difamando os líderes do partido. Recentemente, algumas pessoas aproveitaram o aniversário de 120 anos do camarada Mao Zedong, ou Mao Tse-tung, e algumas pessoas tentaram separar o período que precedeu a reforma e a abertura do período que se seguiu, ou mesmo colocar esses dois períodos em oposição um ao outro, rejeitando a história do Partido Comunista e a história da nova China. Então o que acontece? Eles querem, né, implementar a própria história, eles não aceitam os fatos. Então a propaganda comunista, ela vem através da história. Então eles vão escrever a história através da propaganda do partido. E isso começa com o vitimismo cultural do próprio sistema. Por isso todo esquerdista ele é um vitimista natural. Isso é próprio da esquerda, do comunismo, né, do socialismo. É esse vitimismo todo. Ou seja, nós somos os coitadinhos e eles são os opressores. Então essa ideia toda de opressor e tudo mais é por conta disso também. Qual o valor científico do Mao Zedong, do Mao Zedong ou Mao Tse-tung? Qual é esse valor científico que eles falam, né? Então veja, o sistema comunista com suas péssimas políticas econômicas
chegaram a causar fome em massa e cujo resultado foram milhões de mortos de 1958 a 1961, que foi um período da chamada A Grande Fome na China. E é um desastre que foi atribuído e foi considerado, né, pelo Partido Comunista Chinês como um desastre natural. Então, segundo o governo chinês, foram 3 anos de desastres naturais. Quer dizer, colocaram a fome como desastre natural. Esse foi o resultado do valor científico e orientador do pensamento de Mao Tse-tung, chamada de O Grande Salto para Frente, que foi uma campanha lançada pelo Mao Tse-tung que pretendia transformar a República Popular da China em uma nação desenvolvida e socialmente igualitária em tempo recorde, acelerando a coletivização do campo através de uma reforma agrária forçada e a industrialização urbana. Resultado: milhões de pessoas que morreram de fome indiscriminadamente. Jovens, idosos, crianças, mulheres, né? A estimativa mais baixa é de 18 milhões de mortos, porém, estudos mais apurados mostram que o número é muito maior. O número mais exato, mais perto aí da exatidão de mortos, chegam por volta de 55,6 milhões de mortos nesse período de 3 anos. Pessoas que morreram de fome. Tá? Então, essa ideia aí do documento é justamente usar esses fatos como uma distorção da história. Que a história, segundo o partido, foi de fato desastres naturais, teve outras formas, né, de ter causado outras causas para que isso viesse a acontecer. Então eles, sabe, falando assim o português correto, eles tiram deles da reta e falam assim, não, a culpa não foi nossa, foi problema de causas naturais, né? Então essa questão aí da história, de querer montar uma história segundo a visão do partido, né? Então é quando eles trocam a verdade pela propaganda. 7. Questionando reforma e abertura e a natureza socialista ou do socialismo com características chinesas. Preste muita atenção ao trabalho da esfera ideológica. A experiência histórica provou que falhas na esfera econômica podem resultar em desordem grave. E falha na esfera ideológica também pode resultar em desordens graves. Enfrentando a ameaça real das forças ocidentais anti-China e sua tentativa de realizar a ocidentalização, a divisão e as revoluções de cores, e enfrentando o severo desafio da esfera ideológica de hoje, né? Todos os níveis do partido e do governo, especialmente os principais líderes, devem pagar. Preste muita atenção ao seu trabalho na esfera ideológica e tome firmemente sua autoridade e domínio de liderança. Então aqui o Partido Comunista Chinês traçou planos de se evitar a chamada ocidentalização, né? Trabalhando na esfera cultural e ideológica. Então, finalizando aqui, é mostrado, né, no documento alguns pontos sobre essa guerra cultural ideológica que o partido propõe. Então, primeiro, fortalecer a liderança na esfera ideológica, né? Membros do partido e governos de todos os níveis devem ter plena consciência de que lutas na esfera ideológica são perpétuas, complexas e excruciantes. Você deve fortalecer a conscientização sobre a atual situação política, quadro geral, responsabilidade e riscos. Líderes de todos os níveis do governo devem fortalecer o seu senso de responsabilidade, tornar o trabalho na esfera ideológica uma alta prioridade em sua agenda diária, analisar e estudar rotineiramente novos desenvolvimentos na esfera ideológica,
reagir rápida e eficazmente, engasguei aqui, e resolver preventivamente todos os problemas na esfera ideológica. Tá? Então, segundo ponto, oriente o nosso membro e líderes do partido a distinguir entre teorias verdadeiras e falsas. Resista com força a influentes e prejudiciais maré de pensamentos, ajude as pessoas a distinguir entre verdade e falsidade e solidifique sua compreensão. Os membros do partido, especialmente os líderes de alto nível, devem tornar-se hábeis em resolver problemas de perspectiva política geral, estratégica e teórica. Devem reconhecer claramente a essência das ideias e o ponto de vista falsos, tanto sua falsidade teórica quanto o dano político prático que podem causar. Devemos ter uma abordagem firme e uma postura clara em relação aos principais princípios políticos, questões de certo e errado, o que apoiar e o que se opor. Devemos manter uma disciplina rápida e clara, mantendo unidade de alto nível com o Comitê Central do Partido, sob liderança do secretário-geral Xi Jinping, em pensamento, posição política e ação. Terceiro, adesão. Adesão inabalável ao princípio do controle da mídia pelo partido. Então, prestem bem atenção nesse ponto aqui, né? O princípio do controle da mídia do partido decorre do nosso sistema político e da natureza da nossa mídia. Devemos manter direção política correta. Devemos nos apegar firmemente ao princípio do espírito e da responsabilidade social do partido na mídia. E que, em questões políticas, ele deve ter um só coração e mente com o partido. Devemos persistir na orientação correta da sua opinião pública, insistindo que a orientação política correta absorva todos os domínios e processos de engajamento político, forma, substância e tecnologia. Devemos dar alta prioridade à construção da liderança e da classificação na esfera do trabalho da mídia. Precisamos fortalecer a educação na perspectiva marxista da mídia, para garantir que a liderança da mídia seja sempre firmemente controlada por alguém que mantenha uma ideologia idêntica ao Comitê Central do Partido. Ou seja, como eles compraram, né, aqui no nosso caso, a Band, estão financiando a Globo, então eles aqui dão as cartas. Olha, a gente está injetando dinheiro aqui, então vocês vão obedecer à nossa agenda. Simples assim, não tem segredo, tá? Ponto 4. Conscientemente fortaleça a administração do campo de batalha ideológico. Ao enfrentar eventos sensíveis e quebra-cabeças complexos na esfera ideológica, devemos implementar o princípio de que os responsáveis assumem responsabilidade e usam a gestão territorial. Devemos reforçar nossa gestão de todos os tipos e níveis de propaganda na frente cultural, aperfeiçoar e executar sistemas administrativos relacionados e não permitir absolutamente nenhuma oportunidade ou meios de disseminar pensamentos ou pontos de vistas incorretos, né? Seriam pensamentos e pontos de vistas considerados ocidentais, né? E isso inclui desde o cristianismo, tá? Que é um ponto que acaba sendo muito crítico ao Partido Comunista. Então, o cristianismo é uma espécie de grande obstáculo, né, para o partido, para o sistema do Partido Comunista Chinês. Tá? Então, implementar conscientemente a decisão do Comitê permanentemente do Congresso Popular Nacional sobre fortalecer a proteção da informação nas redes. Fortalecer a orientação da opinião pública na internet. Purificar o ambiente da opinião pública na internet. Ou seja, a grande cartada da China é quando ela instalar em outros países o seu sistema de internet, né? Então,
quando a China conseguir que o seu sistema controlado de internet seja aplicado em outro país, ela ganha o outro país, porque ela já vai censurar da maneira que ela quiser, vai controlar da maneira que ela quiser as redes sociais, né, a internet como um todo. Tá? Então, o que a gente já vê hoje como limitação das redes sociais, né, essas censuras, plataformas de youtubers, né, canais de youtubers sendo desmonetizados, sendo censurado, limite de alcance, ou mesmo Facebook, Twitter, entre outras redes, né, que são contas, perfis são derrubados, são censurados, limitados. Então, se isso já acontece, se a China tiver o poder de controlar esse meio, né, de comunicação, a internet, a coisa piora assim potencialmente. Tá? Então o que a gente está vivenciando hoje é apenas uma coisinha mínima perto do que pode vir a ser. Né? Melhorar e inovar nossas estratégias e métodos de gerenciamento, para que assim possamos atingir objetivos de maneira legal, científica e eficaz. Então, penetrando também nas estruturas políticas, jurídicas, pode, a partir daí, colocar essas ações dentro de um meio legal. Então ninguém vai poder falar nada porque se tornou lei. Né? Então veja, esse é o documento, eu vou deixar aqui o link da fonte, né, desse documento, e vocês podem verificar por vocês mesmos. Né? Então é isso, é um vídeo um pouco extenso, né, mas é de extrema importância, né, que esse documento venha a ser de conhecimento de todos nós, né, para vermos a real intenção, né, do Partido Comunista Chinês com relação ao mundo e com relação principalmente ao nosso país. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez por esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha, comenta, né, e vamos aí até o próximo vídeo. Faça o seu caminho.